Vamos ler a Bíblia. Gênesis, capítulo 16, versículo 1.
Gênesis, capítulo 16, versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai: De onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para tua senhora e humilha-te sob tuas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mãe será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os teus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê, pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Nós lemos até o versículo 13. Então, na nossa igreja tem uma irmã que é ginecologista. Desculpa falar isso, mas o pastor, eu pensei que um pastor fosse parecido com uma ginecóloga. Uma ginecóloga. Se um homem normal casar com uma mulher normal, eles vão poder ter um filho, mas através de problemas, tem vezes que as pessoas não podem ter filhos naturalmente. Então, a ginecóloga, ela pesquisa, ela faz exame no marido, a mulher também faz exame. Então, assim, quando faz o exame, então, quando o espermatozoide se encontra com o óvulo, aí vai ter um filho, vai engravidar. Mas, então, o espermatozoide tem que se encontrar exatamente com o óvulo. Então, aí tem que engravidar. Então, esse é o trabalho que a ginecóloga faz para que possam ter filho. Então, quando eu me encontro com o coração das pessoas, então o homem e a mulher se casam, e mesmo sendo óbvio que eles tenham que ter filhos, mas se tiver... Tem muitos casos em que o homem e a mulher não podem ter filhos. Às vezes porque a mulher é muito ácida, ou porque tem as trompas obstruídas, ou porque falta espermatozoide. Tem vários motivos. Então, a ginecóloga... Então, quando o espermatozoide se encontra com o óvulo, e assim as células começam a se multiplicar e se forma um bebê, é o trabalho que uma ginecóloga ela faz, né? Ela vê. Então, o Deus nos ama muito, e nós também queremos acreditar em Deus, mas como essa fé não cresce assim como o óvulo e o espermatozoide se encontra, nasce um bebê, assim também
se o seu coração se encontrar com o de Deus, cria vida. Então, independente da pessoa que você seja, independente do demente mental que você seja, independente da pessoa lascívia, independente de você ser um drogado, independente da sua característica, independente da sua pessoa, se o seu coração se encontrar com o coração de Deus exatamente da mesma forma que o espermatozoide se encontrando com o óvulo e o espermatozoide entra no óvulo, a partir daquele momento, a mulher tendo estudado muito ou pouco, tendo sido saudável ou não, sendo bonita ou feia, sendo serva ou dona, independente disso. Mesmo que todos os dias a mulher bebendo, jogando cartas, independente de ser uma mulher louca também, mas se o espermatozoide se encontrar com o óvulo, o bebê vai ser formado. Então, como pastor, eu não sei como vocês escutam isso, mas se o seu coração se encontrar exatamente com o coração de Deus, então essa palavra, então em 1 Pedro está falando o quê? Da semente, que a palavra é semente, que nós fomos gerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Então vocês escutam muitas palavras e através da Bíblia vocês leem a palavra de Deus. Nesses 66 livros da Bíblia, também Mateus, Marcos, Lucas, João, Moisés, realmente essas pessoas escreveram, mas essa palavra é a verdadeira palavra de Deus. E a palavra de Deus tem uma diferença com a nossa palavra, uma única diferença. Deus, Ele expressou exatamente o seu coração através da palavra, e nós aumentamos um pouco o que tem no nosso coração ou diminuímos quando expressamos, não é? Vocês querem criar bem seus filhos, e quando a gente escuta o que as pessoas que falam bem falam, então essas pessoas aumentam, diminuem, a gente pode sentir isso, né? Às vezes o que eu erro, eu diminuo, e o que eu faço bem, eu aumento. Antigamente, teve uma pessoa que se encontrou com o seu parente lá na prisão. Naquela prisão pequena, não queria olhar cara a cara com o seu parente, mas não teve jeito, tiveram que conversar. Como você veio parar aqui? Era, na verdade, o sogro da filha, né, do homem. Ah, não é nada demais. Eu fui comprar umas mercadorias para a minha loja e eu não levei dinheiro. E eu comprei por fiado. E eu peguei sem falar que era fiado. E me chamaram de ladrão. Que injustiça. Nossa, sério? Ai, não, da próxima vez fala que é fiado, tá? Não esquece de avisar. Sim, eu acho que eu vou ter que fazer isso mesmo. E você, por que você acabou vindo aqui para a prisão? Ah, realmente é muito injusto. Por quê? Então, eu fui ali para o circo e tinha eu fui ali no campo e tinha um bicho, e eu peguei esse bicho, só que aí tinha um boi grudado nesse bicho. Ai, que coisa, não sabia que tinha esse boi grudado. Ai, você tinha que ter visto esse boi grudado no bicho, daí me chamaram de ladrão. As pessoas, elas escondem seus erros, seus defeitos dessa forma e querem somente aumentar suas boas coisas e diminuir seu erro. E quando se encontra com algumas pessoas, elas fingem que ficam muito felizes, assim, né? Então, as pessoas não expressam exatamente o que tem no coração. A gente tem uma habilidade no coração de aumentar o que é pequeno e diminuir o que é grande. Mas Deus não tem isso. Deus expressa exatamente o seu coração através da palavra.
E se a gente falar de outra forma, a palavra de Deus é o coração de Deus. Então, se você aceitar a palavra de Deus no seu coração, assim como a mulher, se aceitar a semente do homem, assim como essa semente, o óvulo vão se tornar no embrião, e assim vai se multiplicar as células, e depois vai começar a ser formado o olho, o nariz, a barriga, o estômago. Assim, depois de 9 meses é formado um bebê. Assim também, se a palavra de Deus entrar no meu coração, e essa palavra fecundar no meu coração, esse coração que tem dentro da palavra, então vai surgir o coração de Deus dentro de mim, e eu vou começar a ter um novo coração que eu não tinha até então, e assim eu vou poder ter o coração de Deus. Desde então, Deus, exatamente conforme a sua vontade, Ele vai fazer. Independente de quem seja que esteja aqui, tendo estudado muito ou pouco, sendo inteligente ou burro, bonito ou feio, ou ignorante ou muito estudioso. Independente disso tudo, a palavra de Deus em si, se entrar exatamente como ela é no seu coração, desde então, independente de ser uma mulher com coração lascívio, mas o coração de Deus expulsa esse coração lascívio. Assim como Jesus Cristo, quando entrou no templo de Jerusalém, tinha ovelhas, bois e pombas, ele pegou um azarrogue e expulsou todos aqueles animais daquele templo. Se o coração de Deus, se a palavra de Deus entrar em vocês e tomar lugar nos seus corações, essa palavra, porque é o coração de Deus, o seu coração e o coração de Deus jamais podem ficar juntos. Então, se a palavra de Deus tomar lugar no seu coração, desde então, o que de precioso começa a surgir? Sem você saber, o trabalho de Deus começa a aparecer. Você vai poder enxergar claramente isso. Então, por que a gente fala que um pastor é igual a um ginecologista? Porque muitas vezes o espermatozoide não se encontra com o óvulo, e se a ginecologista ela fizer isso, então pode ter bebê. Assim, não é o médico que cria o bebê e coloca na barriga da mulher, mas assim como faz esse encontro artificial, então o pastor, ele desenha o coração assim, o seu coração é assim e o coração de Deus é assim. Então, o seu coração não é diferente do de Deus, então seu coração está errado. Então, aceita esse coração de Deus. Então, desde esse momento que aceita o coração de Deus, quando Deus criou o homem, Deus criou de uma forma incrível. Não foi como o olho, o nariz, a boca, mas o coração foi feito de uma forma incrível. Se o coração de Deus entrar em vocês, o seu coração se transforma como o coração de Deus. Você fica bom, você fica santo, você se torna justo, você fica assim, caloroso. Então, a reclamação, murmuração, drogas. Então, essas coisas você não conseguia controlar antes. Mas isso automaticamente vai saindo, se dissipando do seu coração. Hoje nós lemos sobre a Sara. Então, tá expressando muito bem sobre isso. E Deus chamou Abraão em Gênesis capítulo 12. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei. E depois o que Deus falou? De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome.
Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, quando a gente tiver essa palavra que Deus falou aqui, então o que tem dentro do coração de Deus? Deus queria que Abraão nascesse um filho, e Abraão nascesse um filho, e nascesse. Então a gente vê em Gênesis, em Mateus capítulo 1, está escrito, Abraão nasceu Isaac, Isaac a Jacó nasceu, e tudo isso que aconteceu em Gênesis, que Deus prometeu para Abraão, está escrito em Mateus capítulo 1, né? Que Abraão nasceu Isaac, Isaac Jacó, Jacó Judá, e assim, até aconteceu o quê? O nascimento de Jesus Cristo. Dessa mesma forma, dentro do coração de Jesus Cristo, Deus tinha um plano de fazer Jesus Cristo nascer. Então, até que Jesus Cristo nascesse, Deus já tinha visto tudo aquilo. Então, Deus queria mostrar esse seu coração para Abraão. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, te agradecerei em o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Com certeza, Deus já tinha planejado aqui, por isso que nasceria um filho, daria um filho para Abraão. Um dia Deus falou para Abraão, Abraão, vamos ali fora. Por que, Deus? Vai ali para fora. E ele foi. Olha para o céu. Sim, olhei para o céu. Tem muitas estrelas, né? Então, você consegue contar essas estrelas? Assim será a tua descendência. Então, Deus, sempre que Ele podia, dentro do coração de Abraão, você vai nascer um filho. Continuamente, Deus plantou esse coração dentro de Abraão, dentro da Sara. Vocês vieram no domingo para escutar a palavra, vêm para o culto, por quê? Porque na hora do culto eu passo exatamente a palavra de Deus. O coração de Deus, dentro do coração de Deus, assim como Deus, Ele tira a muda daqui e planta ali, então, assim como tira a muda que está dentro do coração de Deus e planta no seu coração, o coração que está dentro de Deus, Deus quer plantar no nosso coração. Entendem? Então, aquela mesma planta que estava no coração de Deus vai ser plantada dentro do nosso coração. Então, Gênesis capítulo 16 que nós lemos hoje é sobre a Sara. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Então, Deus, tanto no coração de Abraão e Sara, Deus continuamente estava plantando o coração de que Deus daria um filho para eles. Mas Satanás, dentro do nosso coração, ele coloca um coração oposto a esse. Então, Deus falou, vai dar um filho para Sara. Como vai ter um filho? Tá velho, já não tem mais costume das mulheres, não vai ter um filho. Então, a gente sempre tem esses dois corações dentro de nós, o coração de Deus e o coração de Satanás. A pessoa fica sofrendo, fica sem força, angustiada, fica difícil, cansada. Por quê? Não é porque não tem dinheiro, não tem trabalho, não é porque está difícil financeiramente. É porque a palavra de Deus e o pensamento de Satanás, ambos estão dentro da pessoa e isso deixa a pessoa confusa. Então, Satanás continuamente falou para Sara, Deus falou que vai ter um filho, né? Mas você acha que faz sentido? Você está velha, você não tem mais costume das mulheres, faz tempo, você não pode ter filho, isso é impossível.
continuamente plantou esse coração, e dentro do nosso coração, assim como no coração da Sara, assim como Deus queria plantar no coração da Sara, Deus queria plantar esse coração dentro de nós. Às vezes os pastores vêm para mim e falam, pastor, eu não quero mais ministrar. Por quê? Porque não dá certo. O que eu vou fazer se não dá certo, pastor? Eu não consigo, pastor, eu quero desistir. Eles falam bastante isso para mim. Com certeza, Deus falou para Sara que ela ia ter um filho. Mas Satanás, ele começa a colocar um monte de coisas que não vai conseguir ter filho. É ou não é? É ou não é? Então, se não 100 anos, mas 500 anos, se Deus fizer ter filho, vai ter filho ou não? Mesmo que seja 500 anos ou 1000 anos. Deus falou que até das pedras poderia sair descendência de Abraão. A nossa igreja também surgiu da onde? Da onde a gente surgiu, quer dizer? A gente surgiu do pó da terra. Então, a vida espiritual é muito simples. Com certeza, a Bíblia fala que nós somos santos e justos, né? Nós somos santos e justos, está escrito. Se Deus falou que nós somos santos, então nós somos santos. Se Ele falou que nós somos justos, então nós somos justos. Mas Satanás sempre coloca o pensamento contrário. Que santo que? Você todo dia bebe, você todo dia vive uma vida suja, você é mentiroso, você é trapaceiro. Como você é santo? Como você é justo? Então, é verdade. E é enganado por Satanás. Eu também converso com muitas pessoas. Pastor, eu quero me divorciar. Por quê? Por quê? O que você acha que é bom de divórcio? Né? Na teoria é bom, mas não é. Pastor, por que o senhor acha para eu chegar nessa conclusão? Imagina o quanto eu não devo ter sofrido. Quando a gente escuta o que essa pessoa fala, Deus deu a promessa que Abraão ia ter filho e com 100 anos ele nasceu. Porque o plano de Deus era que ele tivesse filho com 100 anos. Então, até os 100 anos, então esse era o tempo que Satanás podia trabalhar. Satanás deu vários pensamentos, não vai ter filho, não vai ter filho, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Todos os dias. Ele ficou trabalhando. E escutando continuamente. Então, os pastores falam, nossa, você está falando uma coisa sem sentido. Você acha que isso vai dar certo? Fala uma coisa que vai dar certo, isso não dá certo. Com certeza, quando a gente vê, não vai dar certo. Realmente, conforme a palavra de Deus, não vai dar. Fala uma coisa que parece que vai dar. Não faz sentido isso. Ele mandou colocar água nas talhas de pedra e falou que é vinho? Isso não faz sentido. Aquele homem que estava deitado 38 anos, como está mandando levantar e tomar o leito dele e andar? Então, Satanás nos treina assim. Isso não faz sentido. E porque a gente já tem esse preconceito, mesmo escutando a palavra de Deus, eu acho que isso não vai dar certo, eu acho que isso não vai dar certo. Então, a gente começa a ter isso, esse pensamento. Então, a Sara, o que ela fez? Eu estou muito velha para ter filho, então antes do meu marido ficar mais velho, eu acho que eu tenho que arranjar outro jeito. E ela pegou a Agar e falou para o seu marido, querido, quando eu vi no nosso destino, no seu destino tem filho, no meu não. Então, somente com outra mulher você pode ter filho. Então ela é uma serva muito boazinha, ela é bem saudável, eu acho que ela vai ter um filho facilmente. Esse tipo de mulher tem filho. Então, só da gente ver as cartas a gente pode saber. E aí a Sara estava falando isso, não está escrito na Bíblia, tá, pessoal? Se vocês perguntarem que versículo está isso, é problema para mim. Então, Deus falou para Abraão que ia fazer ele uma grande nação. Será que é através da Agar?
Será que Deus vai fazer, através dessa mulher, eu ter numerosas nações como a estrela do céu, através dessa mulher? Então, olhando pelos olhos humanos, realmente fazia sentido dessa forma. Então, como é que uma vovozinha vai poder ter filho? Não, não vai poder, né? Eu também. Se eu disser isso, eu não sei se vou deixar vocês em tentação. Mas quando eu leio a Bíblia, será que isso realmente pode acontecer? Mas quando eu prego, eu tenho que falar que vai dar certo. Nossa, isso, será que vai dar? Dia 3 de julho, a gente pegou o ônibus, o metrô. E dentro do metrô, era um metrô assim, bem velhinho. Mas eu fiquei tão agradecido. Porque era um trem, na verdade, bem velhinho que não dava para usar. Mas a gente estava de trem indo para Busan. E indo para Busan, durante esse caminho, eu fiquei muito feliz. E estava bem bom o tempo. E se aproximando de Busan, começou a chover. E eu falei para os ministros, eu estou levando vocês. Então, eu falei, desculpa, ministros, vocês tinham que sair primeiro, mas eu vou sair primeiro. E eu peguei o carro, porque tinha os ajudantes, né? E como veio muito VIP dessa vez, então, junto com os ajudantes, mas tinham 150 pessoas comendo no hotel. Nossa, e estava chovendo horrores. E o irmão que estava dirigindo, ele não conseguia parar, ele não tinha como desligar o para-brisa, né? Continuamente. Não era vem chuva, não vem chuva, era continuamente chuva vem, chuva vem, chuva vem, chuva vem, chuva vem, chuva vem. Quando eu vi aquele para-brisa assim, se parasse, então não dava para enxergar a frente de tanta chuva que estava vindo. Aí no meu coração, sim, pode chover. Sim, está chovendo. Mas ainda são 6 horas. Mas ainda tem 1 hora. Daqui a pouco vai parar de chover. Vai parar de chover. Mas continuamente dentro de mim, não vai parar de chover. E se continuamente chover? Ai, não parece que vai parar de chover. Pessoal, o pastor Oksu Park, eu não sou uma pessoa que anda de navio, assim, de nave espacial. Eu também gosto de comer um pouco mais, de dormir um pouco mais. Eu sou igual a vocês. Então, por que é bom ser igual a vocês? Porque eu conheço exatamente o coração de vocês. Quando eu vejo as irmãs que estão em tentação, eu compreendo. Eu também cairia nessa tentação. Cai bem em tentação. Então, eu tenho vontade de falar isso, mas porque eu sou serva de Jesus Cristo, eu tenho que falar como Jesus Cristo. Eu não posso falar que essa pessoa está correta. Não sai essa palavra de mim. Irmã, por que você não olha a Bíblia e você segue o seu pensamento? Eu compreendo o que essa pessoa faz, mas eu não posso falar isso. É verdade, né? Se divorcia mesmo. Como é que eu vou falar isso? Mas sabe o que eu fico grato? Até as irmãs. Elas têm níveis. É verdade. Tem primeiro nível, segundo nível, terceiro, quarto, quinto nível. O quinto nível, essas irmãs... pastor, não fala isso daí. Até parece. Tem algumas irmãs... de primeiro nível, pastor, se o senhor está falando isso, é verdade, acredita e diz amém. É a mesma coisa, as pessoas estão escutando a mesma pregação, e tem pessoas que vão recebendo em graça, mas tem pessoas, que sono, por que ele fala tanto? Por que o pastor não pode consertar essa voz dele? Que irritante.
Já faz 8 vezes que ele já pregou essa mesma palavra. Então, pensa dessa forma. Então, nosso coração é igual da Sara. A Sara falou o quê? Deus não está permitindo eu conceber. Eu não posso ter filho, eu estou muito velha. Eu não posso. Como é que eu vou poder ter filho? Eu não tenho mais costume das mulheres. Não dá. Então, não dá. Mesmo Deus me dividindo em 2, não vai dar. Ela estava presa nesse pensamento. Quem é que fez isso? Satanás estava com um plano de prendê-la. As pessoas que realmente amam ao Senhor, as pessoas que realmente amam a Deus, acreditam em Deus, as pessoas que realmente acreditam na igreja, as pessoas que acreditam no servo. Se o servo falar, se a igreja falar, se Deus está falando isso, realmente eu rejeitei a palavra do servo, mas eu vou acreditar no Senhor. Mesmo que eu tenha 100 anos, mesmo que eu tenha 1000 anos, e daí? Se Deus falou que eu vou ter um filho, eu vou ter um filho, amém? Tem irmãs que falam assim. Tem. É tão agradável. A irmã Kim, quando eu me encontrei com ela pela primeira vez, eu falei, a senhora tem que acreditar em Jesus. Ela falou, da próxima vez. Quando eu escutei, eu vi que o espírito mal tinha feito um plano para matar ela. Eu pude ver claramente isso. Fez ela se divorciar do marido. Então fez ela, se tivesse com a filha, então ela não poderia se suicidar. Fez a filha se distanciar, fez brigar com o irmão, com a mãe. E aí, continuamente, para ela sentir esse coração de querer morrer. Aí eu falei, a senhora acredita em Jesus? Na próxima vez eu vou acreditar. Então, Satanás está pedindo uma oportunidade para matar ela, na verdade, né? Satanás falou, você levanta, vai para a janela, se joga. Satanás fez comunhão com ela. Você não fica com a sua filha. Você compra um apartamento. Não vive, não precisa viver. Porque a sua mãe vai criar a sua filha nesse apartamento. Satanás conversou continuamente com ela. E eu falei para ela, a senhora tem que acreditar em Jesus. Ela, na próxima vez, senhora, se a senhora não acreditar, vai acontecer um grande problema. E naquele dia, ela acreditou em Jesus. Ela acreditou em Jesus. Ela aceitou a palavra de Jesus no coração dela. Aceitando a palavra de Jesus no coração dela, Jesus entrou no coração dela. E aquele espírito mal que tinha trabalhado até então, o espírito mal que tinha trabalhado no coração dela até então, foi expulso do coração dela, porque Jesus Cristo entrou. Ela queimou todos os seus ídolos no banheiro. Ela estava queimando e ela falou que saiu um barulho, né, enquanto ela queimava os ídolos. Ela não escutou de verdade, ela escutou no pensamento dela. Tinha uma irmã da nossa igreja e ela passou para todo mundo a informação de que tem fantasma na igreja de Gangnam. E chamou uma irmã que tinha visto também fantasmas. Aí eu chamei essa irmã, o que aconteceu? Era noite, bem tarde, ela foi para o banheiro sozinha. Ela abriu o banheiro, aí ela viu alguém e fechou a porta de novo. E ela ficou um tempão esperando sair do banheiro e quando abriu não tinha ninguém ali dentro. Ela ficou apavorada e saiu correndo. E uma irmã falou para mim, a minha esposa falou que tem fantasma lá em Tedok. E aí, por quê? Porque estavam com uma escavadeira e aí pegaram o túmulo e aí falou que tinha um demônio assim rodando e entrou dentro da casa do pastor ali em Tedok. Aí eu falei, a minha esposa me falou isso, aí eu falei, querida, se esse fantasma, ele tivesse força, ele fosse
forte, então ele pararia essa escavadeira, né? Ou senão não deixaria funcionar. Aí eu falei para essa irmã, se você encontrar esse demônio no banheiro, você faz o que eu vou te falar, tá? Aí ela falou, tá. Ô demônio, você é demônio, né? Vamos nos cumprimentar. Quantos anos você tem? 1000 anos? Tá. Eu vou te cumprimentar e você vai embora, tá? Mas você não tem carne. Então você não consegue me empurrar, né? Você não consegue me bater, né? Tenta. Não pode, né? Que raiva que você sente, né? Você não tem corpo, né? Você não consegue me empurrar, né? Ah, você só tá com o pensamento me dando medo. Tenta, me empurra. É engraçado, mas é verdade. Entenderam? As pessoas vivem sem saber de muitas coisas. E elas acreditam no seu pensamento. Então, é espiritual, tem fé. Não é nada disso. É acreditar exatamente na palavra de Deus como ela é. Só acreditar. Tem um missionário do Japão. Qualquer coisa que eu diga, essa pessoa não aceita, porque tem o pensamento dela. Ah, sim, pastor. Mas quando eu falo vai para o leste, essa pessoa vai para o oeste. Não é do contra, não é um sapo do contra, é uma pessoa do contra, né? Eu perguntei. Sempre que eu pergunto algo, responde uma outra coisa que não tem nada a ver. Aí eu falei, o que eu perguntei? Não sabe o que eu perguntei. Satanás colocou esses pensamentos. O espírito mal trabalha desse jeito. Por isso, tinha uma senhora, e eu estava andando com a minha esposa e veio o telefonema. Ah, pastor Parque, é o senhor? Sim. Tem uma senhora aqui, e é uma senhora que precisa muito da sua ajuda, pastor. Por favor. E eu, com a minha esposa, fomos lá nesse hospital. E era uma senhora. E eu, a minha esposa e aquela senhora, nós três estávamos numa sala conversando. E essa senhora começou a chorar. E falou, pastor, eu sou muito infeliz. O meu marido, toda noite, ele vai dormir na casa de outra mulher. E chorando ela falou isso. E eu perguntei para essa mulher, eu quero saber uma coisa, que eu tenho uma curiosidade. Tá bom. Aí eu falei, você não sabe exatamente se ela dorme ou não na casa daquela mulher? Você não sabe exatamente se ela dorme ou não. Aí ela falou, não, eu tenho certeza que ele dorme com ela. Aí eu perguntei, como você soube que o seu marido estava dormindo na casa dessa mulher? Pastor, sabe o que me deixa louca? Quando eu durmo, eu viro um cadáver. Tá, cadáver ou não, eu não sei. Não importa para mim se você se torna um cadáver ou não. Aí eu quero saber, como você sabe que o seu marido está dormindo com aquela mulher? Eu tenho certeza disso, pastor. Tá, você tem certeza, mas como você descobriu? Você responde o que eu estou te perguntando. Pastor, o senhor não acredita em mim? Tá, eu acredito. Mas o que me deixa curioso, como você descobriu que o seu marido está dormindo com aquela outra mulher? Por causa... Então me fala, por causa disso, daquilo. Ah, eu vi ele saindo de casa, indo para casa. Não, mas do seu pensamento você está falando. E eu falei. Você sabe por que você está aqui no hospício? Ai, pastor, é verdade, eu estou louca por isso. Não fica louca. Se você fica louca, então você vai ficar mais tempo no hospício. Eu falei para ela. Com certeza, você não viu o seu marido dormindo com ela.
Dentro do seu pensamento você está enxergando isso. Então, nesse momento, você tem que falar o quê? Eu acho que ele dormiu com ela. Porque você ter certeza de algo que você não sabe, não confirmou, isso é ser louca. É verdade. Muitas pessoas são arrastadas por esse pensamento. Uma vez, uma irmã da nossa igreja, ela pediu para me encontrar com o marido dela. E eu fui, e ele falou para mim, pastor, o senhor veio com alguém? Por quê? Porque lá da casa do presidente sempre mandam alguém ficar me vigiando. Tem carro sempre na frente do meu apartamento. Pessoal, na frente do apartamento sempre tem carros, não é? Não, é na casa do presidente que tem alguém me vigiando. Por que o presidente vai querer te vigiar? À custa do quê? Eu também não sei as custas do que eles estão me vigiando, me espiando. Então, muitas pessoas são arrastadas por um pensamento que não é real. Vocês dão risada, mas todos vocês hoje também estão sendo arrastados. Muitas vezes vocês acreditam num pensamento que não é real, principalmente num casal. Então, quando a esposa tiver desconfiança, pergunta, querido, onde você estava? Com quem você estava? E acabou. Mas se você ficar na sua imaginação, vai surgir um monte de pensamento estranho. Aí vai surgir doentes de ciúmes, de desconfiança. Então, entre as coisas que eu estou falando, primeiro, aquilo que não é real, Satanás coloca no nosso pensamento como se fosse real. Vocês reconhecem isso? Reconhecem? Eu acho que nem todo mundo está reconhecendo, né? Então, se você souber realmente como é, dentre aquelas coisas que eu tenho certeza que são verdade, na verdade, tem muitas coisas que eu não tenho certeza. Então, hoje em dia, as pessoas criam mentiras muito boas. Então, hoje em dia, as pessoas criam muitas coisas que não existem. Na internet, quando a gente vê coisas que não são reais, sabe o que é difícil para o médico? Porque as pessoas vão e procuram a sua doença na internet e sabem mais que um médico. Mas 50% a 60% são notícias falsas. Mas a pessoa pensa que ela é inteligente, e assim fica brigando com o médico, e nesse momento o médico fica bravo. Fica assustado. Porque sozinho pesquisa, procura, conversa na internet. Porque qualquer pessoa vai lá e coloca as coisas na internet. E tem muitas pessoas insensatas que acreditam nisso. E ficam se gabando, ficam falando que são corretas. Tem muitas pessoas assim. Então Deus, Ele planta o seu coração em nós. Satanás faz a gente não acreditar na palavra de Deus. Porque Satanás nos engana dessa forma. Mesmo você lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, você não acredita. Você somente sabe na teoria. Ah, será que realmente é assim? Eu não quero seguir a palavra de Deus, eu quero utilizar meu método. Não são vocês, é o espírito mal que está dentro de vocês e que está arrastando vocês dessa forma. Se não tivesse o espírito mal trabalhando, vocês acreditariam na palavra de Deus exatamente como ela é, e assim o trabalho de Deus aconteceria dentro da sua vida, com certeza. Amém? Entendem? Então Deus nunca falou que Sara não poderia ter um filho. O que a Sara falou? Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Então, que mulher vai querer dar o seu marido para uma outra mulher? Ela deve ter tomado uma grande decisão, deve ter aguentado e falou para sua serva entrar e dormir com o seu marido. E ganhar um filho assim. Essas coisas aconteceram por causa da desconfiança. E depois da desconfiança nasceu Ismael. Que ela nasceu foi Ismael.
Ismael e Israel continuamente está guerreando, desde aquele tempo. Então, essa terra está toda bagunçada por causa disso, né? Por quê? Por causa da Sara não acreditar na palavra de Deus e ter essa desconfiança. Isso causou. Então, a desconfiança que surge no seu coração é escuridão, é destruição, é maldição. E isso conduz para maldição e para tristeza e sofrimento. Mas se você aceitar e escutar a voz de Satanás sem pensar, então muitas vezes você acaba aceitando esses pensamentos. Desculpa eu falar isso mais uma vez sobre mim, mas em 1962, quando eu recebi a salvação, até antes de eu receber salvação, todas as coisas que eu fiz, eu pensava que eu era inteligente, que eu era bom. Eu não consigo ficar em primeiro lugar, mas consigo ficar em terceiro. Eu sempre tive esse tipo de pensamento. Mas sabe o que é incrível? Se eu correr a maratona, vou conseguir ficar em terceiro lugar? E se eu jogar futebol, vou conseguir ficar em terceiro lugar? Mas como eu pensei dessa forma? Quão insensato eu fui? Porque lá no interior, com algumas pessoas, alguns alunos, eu podia até ficar em terceiro lugar, mas só por causa disso eu pensava que eu era bom. Quem colocou esse tipo de pensamento? Eu sou um bobão mesmo. O pastor Kim Ki-seok, ele ficou lá na prisão, ele ficou 15 anos na prisão, e ele fez de refém 3 vezes um policial, por isso aumentou para 17 anos o tempo de prisão dele. Aí ele pensou, eu sou homem, eu não vou viver acovardado assim. E um dia o pastor Kim Il-sung, ele percebeu o quê? Ele viu a mãe dele morrendo. Ele pensou, eu me achando, fiquei 17 anos na prisão. Por que eu estou me achando tanto? Eu sou insensato, eu sou um tolo. Ele percebeu isso quando a mãe dele faleceu. Até antes ele pensava, eu sou homem, eu só morro uma vez, não morro duas. Eu não vou viver acovardado. Aí um dia um homem ia dar uma facada nele, ele segurou a faca com a mão. Quando ele segurou a faca na mão, começou a sangrar a mão dele, porque aquela parte afiada ficou na mão dele. Aí ele falou, me larga essa faca antes que eu te mate. E o outro ficou com medo e tremeu de medo. Ele sempre teve o coração de morrer. Ele sempre pensava, eu sou homem, só para escutar isso, que ele era homem. E ele arriscava a sua vida. E ele acabou perdendo 17 anos da sua vida na prisão. Fez a sua mãe morrer. Naquele momento que ele percebeu isso, ele percebeu, quão tolo eu fui. Quando ele recebeu o perdão dos pecados, ele viu quão tolamente ele viveu. Até então, ele nunca tinha sentido isso. Eu pensar que eu sou bom, eu sou inteligente. Por isso, encontrei muitas pessoas. Eu, como sendo pastor, eu sei se aquela pessoa está escutando o que eu estou falando, ou que ela está se achando, ou ela está fingindo que está me ouvindo. Eu consigo já perceber isso. Muitas pessoas acreditam em si mesmas. Mas na nossa vida, realmente eu sou uma pessoa suja, eu sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa mentirosa. Eu não tenho bondade nenhuma. Essas pessoas, sabe o que é incrível? Nessas pessoas a palavra de Deus começa a entrar. Então Deus falou, Deus nunca falou para Sara que ela não poderia ter filho. E essa mulher sempre senta e fica falando um monte de besteira. Eu tenho esposa, para que eu vou dormir com a Agar? Quem disse que eu não vou poder ter filho com a Sara? Ele falou que vou ter filho. Por isso que mulher é assim, só fica falando besteira. Devia ter gritado com ela e não falar mais besteira. Mas como são casal, são parecidos. Eu também fico agoniado quando eu vejo a minha esposa. Minha esposa não vive pela fé, mas eu também sou parecido com a minha esposa, né? Porque todos nós somos seres humanos. Mas sabe o que é gratificante? Esse Abraão é engraçado. Eu falei que ele ia ter filho, mas não está acreditando. Então deixa ele para lá. Não, ele não fez isso. Deus falou que eu vou te tornar uma grande nação.
chamou Abraão lá para fora, olha quantas estrelas do céu, olha, sua descendência vai ser tão numerosa quanto as estrelas do céu. Assim como Deus fez com Abraão, a cada momento que tem oportunidade, a desesperança, medo, a arrogância que Satanás planta no seu coração, Deus, aquele coração de Deus, ele expulsa esse coração de Satanás. Você vai ter um filho, você com certeza vai ter um filho, você vai se tornar uma grande nação. E você vai ser uma nação abençoada. Com certeza você vai ter filho e você vai dar o nome nele de Isaac. Continuamente Deus, sem descansar, ele trabalhou dessa forma até em nós seres humanos. Por isso o pastor Oxio Parque recebeu salvação, não porque é bom. Vocês também fez vocês abaixarem a cabeça, escutarem o evangelho e acreditarem. Então não é que vocês têm que acreditar, mas Ele está me conduzindo pela fé, Deus está me conduzindo pela fé. A Sara, ela já não tinha mais o costume das mulheres, qualquer pessoa que visse, ela não podia ter filho. Mas Deus falou que através de mim vai nascer Jesus Cristo. É tão gratificante. Então, a mesma coisa Deus falou para Sara. E depois falou para José e para Maria. Falou para Maria, né? Tu darás à luz um filho. E a Maria falou o quê? Não conheço homem nenhum. Não. O Espírito Santo, você vai ter um filho do Espírito Santo e ele vai ser filho de Deus. E o que a Maria falou? Não faz sentido, não fala besteira. Até que a Bíblia fala, mesmo que o Espírito Santo fale isso, mas como é que eu vou ter um filho? A Maria não falou assim. Eis aqui a tua serva. Faça-se conforme a sua vontade. Um dia tinha um cientista muito famoso nos Estados Unidos, mas a sua esposa escuta muito bem o pastor, mas não escuta bem ele. E isso é coisa para o marido fechar o coração. Aí esse cientista, ele queria se achar diante do pastor e ele falou, querida, vamos preparar um jantar para o pastor da nossa igreja? E ele ficou muito feliz, né? Ela ficou muito feliz. Aí ela, com toda a felicidade, preparou um jantar para o pastor, né? E convidou o pastor. Pastor, o senhor acredita que Jesus Cristo foi gerado de uma virgem? Sim. Nossa, eu não sabia que o pastor que a minha esposa frequenta a igreja é tão ignorante. Eu sou um cientista. Sem um homem, uma mulher jamais pode ter um filho. Não fale essas coisas ignorantes. E começou a gritar e assim acabou o jantar. Aí depois, e ele começou a fazer um monte de pesquisa e estava tudo fracassando e ele acabou fracassando de vez. Aí depois que ele abriu o coração, ele acreditou em Jesus. Sabe o que é triste? Ele podia ter quebrado o coração quando estava tudo bem. Mas por que tem que esperar fracassar? Depois que fracassar e acreditar em Jesus, eu não entendo por que as pessoas fazem assim, né? Tem muitas pessoas assim. E depois que ele fracassou, completamente acreditou em Jesus, um dia ele falou para a esposa, querida, vamos convidar o pastor? Convidou naquele mesmo lugar. E o cientista perguntou, pastor, o senhor ainda acredita que Jesus Cristo nasceu de uma virgem? Sim, acredito, porque a palavra de Deus diz isso. E ele sorriu e ele falou, pastor, eu também acredito. Uma virgem nasceu um filho é impossível. Mas eu tenho prova para isso. Qual é a sua prova? Olha para a galinha. A galinha, ela mesmo não tendo um marido, ela tem um monte de ovo, não é? Mesmo que não tenha semente ali. Mas por que Deus não poderia fazer isso?
Aí o pastor ficou assim, meio tonto. Como assim? Como cientista, você falou que não podia, uma virgem não poderia ter filho. Agora está falando que pode? Por quê? Aí o cientista falou assim: antes de toda a minha teoria, sabedoria e conhecimento, eu falei dessa forma, mas essa vez, porque eu quero estar junto com o senhor, pastor, então eu posso responder isso, para concordar com o senhor. Então, Satanás, dentro de todo o seu conhecimento, para que parecer que falta no trabalho de Deus, parece que não vai dar. Mas se você olhar pela palavra de Deus, não existe falta nenhum. Vocês somente são enganados por Satanás, não falta nada. A fé não é difícil. Hoje eu liguei para um pastor lá de Tóquio. Era 5 horas da madrugada e veio o telefonema. E eu falei: você, mais do que a palavra de Deus, você acredita mais no seu pensamento. Então você não está acreditando em Deus. Então, no exército, se o capitão falar para o soldado raso, levanta, levanta, senta, senta. Então, se a Bíblia diz que eu sou santo, eu sou santo. Se ele diz que eu sou justo, independente do pensamento que eu tenho. Porque o importante é a palavra de Deus. Se eu acreditar dessa forma, então meu pensamento não é nada. Então, sempre que eu faço uma pergunta, você responde uma coisa que não tem nada a ver. É uma coisa muito simples. Se eu perguntar, comeu? Aí tem que falar sim, comi ou não comi. Só responder isso. Ah, é porque eu tô com dor de barriga. E assim eu tive também que ir pro dentista. Ou tinha que ir pro neurologista. Não, eu tô perguntando, comeu ou não comeu? Ah, é que... Eu perguntei, comeu ou não comeu? Comi ou não comi. Só responder assim. Mas sabe o que é... Então, aí de repente a resposta sai como? Uma resposta estranha que nem fala se você comeu ou não comeu. Eu falei, grava a nossa conversa e depois escuta cuidadosamente para ver como é que você fala. Muitas pessoas nos enganam. Desculpa, mas todos nós fomos enganados por Satanás, porque ele é muito sagaz. Então, aqui, continuamente, Satanás, ele engana a Abraão e Eva. E depois, por último, Deus falou o quê? Sua esposa Sarai não será mais chamada de Sarai, mas de Sara, porque ela dará à luz um filho. E Abraão riu. Como um homem de 100 anos poderá dar um filho? E a minha esposa Sara tem 90 anos. Tomara que viva diante do Senhor a Ismael. Não, a sua esposa Sara com certeza vai ter um filho. E o seu nome, e você vai dar o nome no seu filho de Isaque. Naquele momento ele trocou de coração. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 11, está escrito o quê? Que pela fé, a Sara, independente da idade dela, ela recebeu força para dar à luz e ter um filho. Até então, ela acreditando no pensamento dela, eu sou velha, como eu vou poder filho? Mas essa Sara, ela deu o seu marido para uma outra mulher e fez nascer o filho através dessa mulher, mas essa mulher pôde ter um filho. Vocês são igual a Sara, mas Deus continuamente está trabalhando para que a palavra da fé entre no seu coração, escutando 1, 2 vezes, e um dia você vai ver que o seu pensamento está errado e a palavra de Deus está certa. Quando você aceitar essa palavra no seu coração, nesse momento, Deus dentro de você vai poder trabalhar. Amados irmãos da igreja de Canaã, por acaso, dentro de vocês, Satanás fala que é difícil a vida de fé? Se por acaso Satanás fala no seu coração que você não tem fé, que você não vai conseguir, que não tem fé, eu quero pregar o evangelho, mas não sei pregar o evangelho, eu não tenho fé. Por acaso vocês têm esse tipo de coração? Eu queria ter fé, mas eu não sei porque eu não consigo ter fé.
Se alguém tem esse tipo de coração, levanta a mão. Ninguém? Levanta a mão bem alto. Pode levantar a mão bem alto. Porque não tem fé também não consegue levantar nem a mão, né? Com certeza você deve ter tido esse coração, porque Satanás continuamente falou sem descansar isso. Agora escutem a voz de Deus. É verdade que eu não tenho fé. Mas eu não fiz igual a Sara, não é? É ou não é? Ai, respondam! É ou não é? Mas um dia a Sara acreditou ou não acreditou? No começo ela não acreditou, mas um dia ela acreditou ou não? E qual é o resultado? Ela seguiu o pensamento dela ou a palavra de Deus? Só tem isso. Independente de como vocês vejam, não fiquem cismando nisso. Somente aceitem a palavra de Deus exatamente como ela é. E acreditem. E sabe o que é incrível? Eu também, no começo parecia que ninguém ia receber salvação. Mas as pessoas começaram a receber a salvação através de mim. Achei incrível. Eu achei incrível as pessoas serem curadas depois da minha oração. Porque todos nós nascemos da descendência de Adão, da maldição. Nós temos um coração diferente do de Deus. Mas Deus vai trocando cada coração nosso para a gente ter um coração agradável e precioso. E assim Ele concedeu a sua graça. E eu vou continuar a falar outra coisa. A Sara não acreditou a primeira vez, ela não acreditou a segunda vez também. Mas, mesmo assim, Deus trabalhou na Sara, não foi? E fez o Abraão se tornar pai da fé. E abriu-se o caminho para que o filho dela pudesse dar luz depois ao Salvador. Amém? E vocês também. São a Sara de hoje. Até agora vocês desconfiaram, seguiram seu pensamento. Mas se Deus me fizer perceber, se o Espírito Santo trabalhar, eu vou acreditar em Deus. Não se esforcem para acreditar. Esse Deus trabalha em vocês. Em outras palavras, a fé é muito fácil. Por quê? Não sou eu quem faço. Então, até aqui.